A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Glória a Deus. Nós estamos aqui, para mais um vídeo hoje, Apocalipse capítulo 4, tá? Nós vamos estar aqui fazendo menção de Apocalipse capítulo 4. No versículo 1 aqui ele vai dizer o seguinte: Depois disso tive outra visão e vi uma porta aberta no céu. E a voz que parecia o som de uma trombeta e que antes havia falado comigo disse: Suba aqui e eu mostrarei a você o que precisa acontecer depois disso. Nós vemos aqui João subindo a um nível de revelação, né? Agora a revelação ela já vai se tornando cada vez mais profunda. João vai atingindo níveis de revelação a qual cada vez mais ele vai sabendo e cada vez mais ele vai conhecendo e identificando, os acontecimentos futuros. Então o capítulo 4 é um capítulo que vai inaugurar a nossa defesa do arrebatamento. Por quê, irmão Anderson? Porque a partir do capítulo 4 a gente não vai ver mais a expressão da palavra noiva, só a partir do capítulo 19 de Apocalipse, e nem a palavra igreja ou igrejas, que somente lá no capítulo 22 de Apocalipse. Então aqui a gente vai ter essa forte expressão, essa forte base de que a partir daqui já vai começar a se revelar coisas de um nível muito maior, de um nível muito mais profundo, e a partir dessas revelações o desencadeamento da grande tribulação, ou seja, aí a promessa, aí é onde a gente defende o arrebatamento, onde a gente defende sobre tudo aquilo que ele falou, que não estava reservada a ira para a igreja. Então o arrebatamento que é para os fiéis, justamente o que está acontecendo aqui no capítulo 4, ou que provavelmente já aconteceu, e agora João ele já está entrando em um nível, em um patamar totalmente diferente de revelação. Aí no versículo 2 ele diz: No instante fui dominado pelo Espírito de Deus, e ali no céu estava um trono com alguém sentado nele. Isso aqui nos dá uma grande esperança, porque quem estava sentado no trono? O próprio Cristo. O trono estava ocupado. O trono representa o governo, a autoridade, o poder. Então, quando nós analisamos o trono aqui como já estava ocupado, ou o trono já está ocupado, é justamente que esse trono tem alguém que está governando e que tem poder para governar, e para poder deixar todas as instruções que ele está passando para João, justamente revelar tudo aquilo que vai acontecer, porque ele já tem um controle de tudo, e ele simplesmente vai mostrar a João de que forma essas coisas ou esses eventos eles vão sendo desencadeados. Então olha só, versículo 3. O seu rosto brilhava como brilham as pedras de jaspe e sárdio. E em volta do trono havia um arco-íris que brilhava como uma esmeralda. Isso representa a glória. Nós vemos analisando lá no capítulo 1, você vê que aqui ele não se apresenta como Cristo, mas ele traz aqui uma figura para que João possa lembrar, lá no capítulo 1, como era o Cristo ressurreto. Então, quando ele vê o Cristo ressurreto, ele se cai, ele se prostra, ele cai como morto, porque ele não suporta o poder do Cristo ressurreto, a glória do Cristo ressurreto. Agora ele chegou ao nível que foi permitido por Cristo, para que ele pudesse ver que quem está sentado no trono é o próprio Cristo. Então ele não precisou nem mesmo falar o nome, ou seja, João já associou toda a revelação lá do capítulo 1 à revelação do capítulo 4 nesse versículo 3, da glória de Cristo, o Cristo ressuscitado, o Cristo ressurreto, a qual está sentado no trono. É algo glorioso que a igreja ela tem que analisar, porque o Cristo a qual nós servimos, o Jesus a qual nós aceitamos como nosso Salvador, ele está sentado em um trono e nada está fora do seu domínio, certo? Do seu poder e do seu governo e da sua autoridade. Então aqui o versículo 3 ele vai representar essa glória de Cristo, esse Cristo ressurreto. O versículo 4 ele fala o seguinte: Ao redor do trono havia outros 24 tronos. Dependendo da sua tradução vai falar 24 anciãos,
nos quais estavam sentados 24 líderes, né? Que é justamente os 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Qual é essa representação, irmão Anderson? Os 24 tronos, autoridades que foram dadas, certo? Existiu o trono de Cristo e em volta, ao redor do trono, existiam 24 tronos. Ou seja, Cristo colocou 24 tronos ao seu redor e esses 24 tronos foram lhe dadas autoridades, foram lhe dadas pessoas, né, a qual vivenciaram com Cristo na terra, e a representação dessas pessoas que nós vamos falar aqui agora, né, que receberam autoridade, ou seja, considerado como os 24 anciãos ou os 24 líderes, né, vestidos de branco e com coroas na cabeça. A vestidura de branco vai representar a honra e a santidade, né, e justamente a ação de justiça. E também a coroa na cabeça, justamente a autoridade para reinar juntamente com Cristo, né? Então a gente viu isso em alguma das cartas, né? Também falando sobre aquele que se manter fiel será dado a coroa, né, para reinar juntamente comigo. Então olha só, essa coroa ela vai trazer essa representação. Agora, irmão Anderson, o que são esses 24 anciãos? O que são esses 24 líderes, né? Na teoria ou teologicamente, vai representar as 12 tribos de Israel, certo? E os 12 apóstolos. Então, esses 24 tronos que estavam se vendo era justamente uma aliança formada no Antigo Testamento pela nação de Israel, que eram as 12 tribos, né, da onde houve toda a preparação de uma nação, da onde houve todo um estatuto de uma nação, da onde houve toda a manifestação de Deus de uma nação, o uso de profetas, enfim, para que preparasse o caminho para o Messias. Agora, o Messias, Jesus Cristo, ele veio, né, foi crucificado, ressuscitou, e ele separou no seu ministério terreno 12 apóstolos. Justamente esses 12 apóstolos eram para fundar a igreja baseada na doutrina e na pregação do reino de Deus. Então, ou seja, tanto para os 12 que representavam a antiga aliança, quanto para os 12, né, apóstolos que representava a nova aliança, é considerada e é constituída aí os 24 anciãos e os 24 tronos, né? A autoridade tanto na antiga aliança como na nova aliança, né? Por isso que nós temos que entender que toda a Bíblia Sagrada é um livro inspirado por Deus, né? A qual nós precisamos atentar para entender tanto a obra redentora quanto a obra que será consumada, tá? Então a gente precisa entender todas as duas alianças. Então olha só, basicamente essa representação, tá? Então o versículo 5 vai dizer: do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões. Diante dele havia 7 tochas acesas, que são os 7 Espíritos de Deus. O que isso representa? Sair relâmpagos, estrondos e trovões representa um poder, representa algo que foi dado, é justamente o que eu havia dito antes. Quando ele se estabelece o trono, ele está dando e outorgando poder a essas pessoas, né? Que é a representação, né, tanto dos que viveram e creram nessa graça no Antigo Testamento, como a representação dos que viveram e creram na graça no Novo Testamento. Então foi dado. Quando se fala dos 24 anciãos, fala também da totalidade da igreja, ou seja, de uma igreja universal, não de uma igreja imparcial, não de uma igreja fragmentada, mas uma igreja tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, uma igreja universal e unificada no reino de Deus, tá? Então não é placa, não é quem está fazendo mais ou deixa eu estar fazendo menos, ou quem é de A ou quem é de B, não. Independente, seja Israel ou gentios, quem acreditou no Evangelho, quem creu na graça, quem creu no Messias, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, esses serão dados o direito de reinar com ele. Tá? É disso que os 24 anciãos e os 24 tronos quer trazer, uma representação de uma igreja universal.
tá? Então olha só, aí fala dessa autoridade dada à Igreja Universal. Aqui alguns teólogos vai dizer e vai compor que esse capítulo 4 é chamado do capítulo aonde Jesus Cristo ele vai fazer, né, a mesa dos galardões, né, a entrega dos galardões, a entrega das honras, as bodas do Cordeiro, enfim, né, aonde alguns teólogos vão defender essa questão justamente nesse período do capítulo 4 aqui, tá? Então olha só, ele continua dizendo, 7 tochas acesas, que são 7 Espíritos de Deus, ou seja, tanto a manifestação do Espírito Santo no Antigo como no Novo Testamento e ainda nos dias de hoje é o mesmo Espírito agindo plenamente no meio da Igreja Universal, ainda no reino de Deus e agora de forma eterna, tá? Então vamos lá. Em frente do trono havia uma coisa parecida com um mar de vidro, claro como cristal. Em volta do trono, em cada um dos seus lados, estavam 4 seres vivos, cobertos de olhos na frente e atrás. Aqui nós vamos analisar os 4 seres viventes, né? Ezequiel teve essa visão dos 4 seres viventes, né? Dos 4 seres vivos. E no versículo 7 ele fala o seguinte: o primeiro desses seria e parecia, né, um leão. O segundo parecia um touro, e o terceiro parecia a cara, né? Tinha a cara parecida com a de um ser humano, e o quarto parecia uma águia voando. Quais são essas representações, irmão Anderson? A representação do leão, a gente entende o seguinte: desde a fundação, desde o início, né? Desde o início, ele era o leão, ele sempre reinou. Porém, nós vamos analisar aqui que essas 4 representações, também muitos teólogos eles vão trazer para a gente como sendo a representação também dos evangelhos, a forma de expor Cristo, né, em suas várias facetas na história humana, né, no seu período de ministério na Terra. Mateus ele vai escrever um evangelho baseado num Cristo majestoso, num Cristo rei, né? Num Cristo que ele é considerado rei, né? Tanto que é falado que é da linhagem do rei Davi. Então, quando ele fala do leão, ele justamente está falando aí e fazendo uma alusão do leão da tribo de Judá. No capítulo 5, né, num próximo vídeo, a gente vai até ver isso. Então, ele faz uma alusão ao leão da tribo de Judá. Então, ou seja, ele vai trazer que o leão vai representar a majestade, né? O leão vai representar a majestade de Jesus Cristo e também definir a sua linhagem, ou seja, toda a sua autoridade e a autenticidade da sua linhagem, né? Tanto como rei, né? Por parte, né? desse mundo, ou seja, vindo da linhagem de Davi, quanto por rei, né? Estabelecido nos céus, né? Onde tem direito a sentar ao trono. Aí a gente vê que o segundo, ele é parecido com um touro. A gente vê no Evangelho de Marcos, que é um evangelho considerado o evangelho do serviço, ou o evangelho do milagre. Ou seja, a gente vê um Jesus Cristo comparado como um touro, né? Ou seja, por quê? Por 2 simbologias. Primeiro, dependendo da tradução, porque a minha tradução fala touro, mas tem traduções que vai falar boi, né? E outros vai falar algum outro tipo de animal, mas na minha vai falar touro, ou pode ser boi. Por quê? Porque ele vai trazer dois significados, que antigamente, né, as pessoas usavam o boi para arar a terra, pelo símbolo de serviço e força. Então, ou seja, Marcos ele vai trazer o evangelho aonde ele vai mostrar e expor um Cristo que serve. Ou seja, Marcos é considerado o evangelho de serviço e de milagres, porque o milagre ele vem da parte de Cristo. Porque as pessoas corriam atrás de Jesus Cristo para receber milagres. E só pode gerar milagres e dar milagres quem tem milagre a oferecer. Então quem tinha para oferecer era Cristo e quem tinha para receber era nós. Então ele coloca Cristo como servo, aquele que veio para servir, aquele que veio para doar-se, aquele que veio para dar. Né? E justamente não somente servir de qualquer forma, mas servir com grande poder, com grande força.
porque ele entrava, ele expulsava demônios, ele curava enfermidades, ele ressuscitava mortos, enfim, grandes milagres foram operados e com grande poder. Então essa representação do touro vai trazer aí dentro do Evangelho de Marcos. Aí ele vem também dizendo no terceiro, o terceiro tinha a cara parecida com a de um ser humano. Quando ele fala cara parecida com a de um ser humano, a gente entende aí no Evangelho de Lucas que vai expor um Cristo, um homem perfeito. Ou seja, enquanto Cristo em sua personificação, em sua encarnação humana, ele foi perfeito. Quando fala cara, ele não está dizendo, ele quer justamente dizer que Cristo, a sua essência não era humana, a sua essência era divina. Porém, ele se encarnou humano para que ele pudesse completar o seu ministério e a sua missão, né, de derramamento de sangue para a remissão de pecados. Então, por isso que ele vai comparar, ou seja, tinha cara, né, a sua semelhança era com a cara de um ser humano, com o rosto de um ser humano. Né? Então, ou seja, ele veio e se fez humano. Né? Ele se fez humano, tanto que a Bíblia vai dizer algo interessante, que somos nós que somos semelhantes a Deus, e não é Deus que é semelhante a nós. Então por isso que o texto vai dizer que ele não era um ser humano, ou seja, a sua cara era semelhante a de um humano, era parecida, ele não era um humano. É o humano que é semelhante a Deus, tá? Não é Deus que é semelhante ao ser humano. Isso que a gente acha interessante, mas a gente vê que Cristo, ele se fez carne, ele se tornou um ser humano e ele andou nessa terra perfeitamente, né? Então a gente aqui faz alusão do Evangelho de Lucas. Então nós também partimos aqui para o quarto ponto, que ele vai mostrar o quê? A águia voando. A águia é o símbolo de sabedoria e de renovação. Então, ou seja, a palavra do Evangelho, é como Paulo vai dizer em 1 Coríntios, é uma palavra de sabedoria que excede o entendimento do ser humano, ou seja, é muito maior do que a sabedoria humana. Então as palavras que Jesus Cristo veio à Terra para poder proferir, para poder falar, eram palavras totalmente diferentes de palavras que jamais as pessoas haviam visto e com uma autoridade muito grande. E que gerava um renovo muito grande, ou seja, trazia uma simbologia de que não é somente palavra, ou seja, não é somente letra, não é somente lei, é palavra viva, palavra de autoridade, palavra que renova. Então esse evangelho que Cristo expôs é um evangelho transformador, um evangelho revolucionário, que ele pode transformar vidas e impactar vidas. Então, quando João escreve o evangelho, nós percebemos que o evangelho de João é um evangelho totalmente diferente da ótica dos outros evangelhos, que ele expõe um Cristo totalmente filho de Deus. Um Cristo que ele, de fato, ele é a vida. Né? No capítulo 6 a gente vê ele falar que ele é o pão vivo que desceu dos céus. Ou seja, nós analisamos esse Cristo como um Cristo que traz renovo, uma sabedoria totalmente acima de qualquer sabedoria humana, né? Que para os seres humanos é uma loucura, mas quando nós analisamos esse evangelho, nós vemos que Cristo e o evangelho de Cristo é a sabedoria de Deus. Romanos capítulo 16, se não me engano, o último versículo vai dizer que o Deus sábio, ou seja, aquele que tem a sabedoria. Provérbios diz que Deus criou a sabedoria. Então, ou seja, Jesus Cristo ele veio para aplicar um evangelho de sabedoria e um evangelho poderoso de renovação e de restituição, né? Nós analisamos isso e nós vemos, né, a partir dessa ótica, tá bom? Eu estou trazendo essa ótica para a gente poder entender melhor essa personificação desses símbolos, desses animais, tá? Então aqui a gente vê essa representação, ou seja, quando a gente analisa essa representação, a gente consegue ver um símbolo lá em Ezequiel e uma revelação nos evangelhos a qual os apóstolos escreveram, tá? Então olha só, o versículo 8. E cada um desses 4 seres vivos tinha 6 asas, né? Que estavam cobertas de olhos nos 2 lados. E dia e noite não paravam de cantar assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Ou seja, o que ele está trazendo aqui para a gente é algo muito grande, é muito glorioso, é muito magnífico.
Quando ele fala santo, 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 ele está trazendo uma alusão à Trindade. Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo. Ou seja, os ministérios que em toda a parte da Bíblia, em todas as dispensações, em todos os livros se fez presente. Então, ou seja, principalmente nos evangelhos, né, aonde ele se fez presente. Entendeu? De forma revelada, de forma óbvia, de forma clara, né? Sem símbolos, mas bem revelada. Então aqui a gente analisa justamente isso, né? Onde eles cantavam santo, santo, santo. Tanto aquele que era do passado, o que é no presente e o que há de vir, né? Que nós estamos falando aqui de uma escatologia, então estamos falando de uma alusão à consumação de todas as coisas. Então olha só, o versículo 9 ele diz o seguinte: cada vez que os 4 seres vivos cantavam hinos de glória, honra e agradecimento ao que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 líderes caíam de joelhos diante deles e o adoravam, atiravam suas coroas diante do trono e diziam: Senhor, Senhor nosso e nosso Deus, Tu és digno de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas, por Tua bondade elas foram criadas e existem. Por que quando os 4 seres viventes, olha só, isso aqui é magnífico a gente entender. Por que quando os 4 seres viventes cantavam, glorificavam, exaltavam o nome dele, o nome do Senhor, os 24 anciãos, eles se prostravam? Olha só, ainda nos dias de hoje, os evangelhos, o evangelho de Jesus Cristo, ele é para glorificar Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo é para exaltar Jesus Cristo. Então, mesmo que a igreja recebeu autoridade, mesmo que a igreja recebeu dons, mesmo que a igreja recebeu glória, o evangelho é maior do que a igreja. Olha que maravilha. Temos que analisar isso, meus irmãos, porque enquanto essa representação aqui das 4 formas do evangelho que foram pregadas no mundo, há 4 formas que foi se revelada a história de Jesus Cristo e as suas manifestações com óticas diferentes, nós analisamos que esses 4 seres viventes, esses 4 seres, quando eles cantavam, os 24 anciões, aqueles que representavam a Igreja Universal, eles se prostraram, eles tiravam a coroa e jogavam no trono. Sabe por que eles tiravam a coroa e jogavam no trono? Porque a coroa não pertence à igreja, a coroa é de Cristo. Quem dá a coroa para a igreja é Cristo. E quem levou a igreja para perto de Cristo foi o Evangelho. Então toda vez que o Evangelho glorifica Cristo, o Evangelho enche a igreja. Cristo enche a igreja. Não, antes eu não tinha parado para analisar isso. Pois é, meu querido, pare e analise. O evangelho, quando glorifica Cristo, a igreja recebe coisas grandiosas. Nós temos que entender isso. O maior não somos nós somos somente portadores daquele evangelho que quem trouxe foi Cristo. Não fomos nós que morremos na cruz. Não somos nós que estamos sentados no trono. Não somos nós que temos a coroa principal. É Cristo. E o Evangelho ele aponta totalmente para Cristo. O Evangelho ele mostra totalmente em Cristo. E a igreja ela só está reunida. A igreja só está no céu. A igreja só será arrebatada porque esse Evangelho trouxe uma vida nova e um renovo para a igreja. Esse evangelho mostrou que assim como ele é o leão e a majestade, o evangelho transforma a igreja em leão e majestade. Assim como ele é um boi forte e servo, o evangelho também torna a igreja que é participante do evangelho e glorifica Cristo no evangelho, também transforma a igreja em servo e forte. Assim como o evangelho também mostra que é semelhança de homem, mas entendendo que a igreja também tem a sua essência espiritual e que ela não ficará somente na carne, assim o evangelho também nos mostra como devemos andar de forma perfeita e irrepreensível. Assim como o evangelho nos mostra que nós
nós também temos que entender que precisamos viver pela sabedoria do Evangelho e pela renovação e restauração do Evangelho. Assim a igreja também recebe quando ela glorifica Jesus através do Evangelho. É lindo, meus irmãos, é lindo, é magnífico. Se você está gostando, se você está aí curtindo a gente falar sobre Apocalipse, deixa seu like, comenta, compartilha, inscreva-se, porque eu tenho certeza que esse conteúdo é magnífico, edificante, grandioso para a sua vida. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar a sua vida, a sua família, o seu lar, em nome de Jesus Cristo. Fiquem com Deus.